Edu.
doctora. Ahora te voy a ver con Hugo y te aviso, ¿sí? Pessoal, vocês estão me escutando? Sim, doutora. Eu tô com um problema no meu vídeo aqui, não tá aparecendo. Certo? Tá aparecendo aí pra vocês? Tá, agora tá. Sim. Tá? Eu tô com problema da minha câmera aqui no notebook na hora de transmitir a minha imagem, sabe? Não sei o que aconteceu, depois eu vou estar vendo isso. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aí, de onde nós paramos na última aula, tá? Nós vamos falar dos efeitos do AMP cíclico em adipócitos e células musculares, né? Primeiro que o AMP cíclico, né? Ele pode ser produzido pela adrenalina ou pelo glucagon. Aqui nós vamos estar vendo o glucagon, né? Que ele vai interagir com o seu receptor, ele vai promover a ativação da proteína G. A proteína G ela vai ativar a adenilciclase, com isso vai aumentar o AMP cíclico, que ele é responsável pela ativação da proteína quinasa A. Que essa proteína quinasa A, ela vai agir em diversos tecidos, que pode ser ativado através do glucagon. Através disso, a gente também vai ter no tecido adiposo, vai estar ativada. Vai estar ativada como? Através da lipasa, que ela vai quebrar o triglicerídeo e vai levar o glicerol, que consequentemente vai levar os ácidos graxos, vai levar o alimento, né? Vai alimentar os músculos quando a glicemia estiver baixa, né? As células musculares, a gente tem a fosforilação do glicogênio, sintase aí. Ao ser fosforilada, ela vai tornar inativa
E o glicogênio, o sintase, ele vai sintetizar o glicogênio a partir da glicose. A glicose ela vai estar baixa, então é indispensável a síntese do glicogênio, porque a proteína quinase ela pode estar também em forma inativada. O glicogênio sintasa, o glicogênio vai fosforilar e vai quebrar esse glicogênio, vai liberar mais a glicose. Pessoal, isso daqui tudo que eu tô falando tá lá no Guyton, tá? Isso aqui é fisiologia. Depois vocês dão uma voltadinha lá no Guyton e dão uma relembrada nisso daqui. A gente tem alguns hormônios que a gente usa no sistema segundo mensageiro da fosfolipase C, né? Os principais hormônios aí é quem? A angiotensina 2, a catecolamina, o hormônio da liberação da gonadotrofina, o GnRH, o hormônio da liberação do hormônio do crescimento, o GnRH também, a ocitocina, o hormônio de liberação do hormônio da tireoide, o TRH e a vasopressina. Bom, também o hormônio ele vai se ligar ao receptor. Ele tem um acoplamento da proteína G. Lembrar que a subunidade alfa ela se torna ativa. Lembra que nós vimos na aula passada? E ativa as fosfolipase C, que vai agir nos fosfolipídios, quebrando, né? Na membrana desses fosfolipídios, a gente vai ter o quê? A fosfatidillisocitol, tá? Bifosfato, que vai quebrar esse composto em DAG e vai ativar a proteína quinasa C, que vai fosforilar o seu substrato, ativando o substrato. Também ele é responsável por liberar o IP3, que ativa o cálcio. Com isso a gente tem uma liberação desse cálcio intramuscular. Então a gente vai ter um aumento desse cálcio intracelular, aliás. Os receptores nucleares, eles são fármacos altamente lipofílicos, tá? Nós vamos estar falando deles agora. Então, os receptores citoplasmáticos, eles são capazes de atravessar a membrana e de se ligar ao seu receptor, tá vendo? Ele atravessa a membrana e ele se liga ao seu receptor, que são localizados dentro da célula. Na figura A aí, ó, o receptor. São os receptores esteroide, como por exemplo, os hormônios esteroide que vão atravessar a membrana plasmática, vão se ligar ao seu receptor e vão formar o complexo, né? Hormônio mais receptor. Ele se desloca para o núcleo, onde se liga em determinadas sequências de nucleotídeo e vai regular a transcrição das sequências desse nucleotídeo, tá? Como a gente pode ver aí nessa figura aí mostrando. Aqui a gente tem o complexo já, né? O hormônio mais o receptor, que ele se liga na sequência do nucleotídeo, que é chamada do ERH. Ele vai promover maior afinidade com o RNA polimerase pelo seu promotor, ou seja, ele vai controlar essa transcrição de determinados genes. Esses genes são controlados pelos esteroides, que ele promoveu a ativação desse receptor, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos aí de fármacos que vão atuar nos receptores e onde que eles vão atuar. Por exemplo, adenoceptor, eles vão agir em
alfa 1, alfa 2, B1 e B2. O dopaminérgico vai agir em D1 e D2, tá? Aqui é só um exemplo para vocês que nós vamos estar falando mais para frente, onde que vai agir cada um, adrenérgico, colinérgico, dopaminérgico, tá? E aqui é um resumo de tudo isso que a gente viu nessa aula. Um resumo dos canais iônicos, dos receptores acoplados à proteína G, dos receptores ligados à quinase, dos receptores nucleares. Aqui é um resumo de tudo o que a gente falou. Tanto da aula passada como dessa aula. Eu vou estar passando um vídeo para vocês estarem assistindo para estar fixando melhor, tá? Só um pouquinho. Tá aparecendo. Bienvenidos a la nueva cápsula de receptores acoplados a proteína G, segunda parte. Los objetivos de esta cápsula serán conocer los subtipos de receptores acoplados a proteína G, conocer los segundos mensajeros implicados en la señalización mediada por receptores acoplados a proteína G, y conocer la importancia farmacológica de dichos receptores y sus subtipos. Empezaremos viendo cómo están formados los receptores. Los receptores de proteína G son proteínas integrales de membrana que cuentan con 7 subunidades dispuestas a lo largo de la membrana lipídica. El extremo amino terminal se encuentra orientado del lado extracelular, junto con las 3 asas de conexión, que generan las 7 subunidades. Estas serán las encargadas de reconocer al ligando. El extremo carboxilo terminal se encuentra orientado en el lado citosólico de la membrana, junto con las 3 asas formadas aquí. Estas serán las encargadas de interactuar con las proteínas G y generar la transducción de la señal. La proteína G es una proteína periférica de membrana que vamos a encontrar muy cerca de los receptores. Se encuentra unida de forma covalente con un palmitilo, que es un lípido de membrana. En esta cápsula trataremos de comprender de qué forma la proteína G puede transducir la señal. Veamos más de cerca cómo se encuentra formada. Las proteínas G son heterotrimétricas, lo que quiere decir que están formadas por 3 subunidades, que son alfa, beta y gamma. Las subunidades alfa y gamma son las que se encuentran unidas al palmitilo. Adicional a esto, la subunidad alfa se encuentra unida a un nucleótido de guanosina, que es el responsable del nombre. Entonces, el ligando, al interactuar con el lado extracelular del receptor de la proteína G, genera un cambio de conformación en las asas del lado citosólico. Este cambio genera una atracción de unión en la proteína G en el asa 3, formando un complejo receptor-proteína G. La formación del complejo receptor-proteína G también genera un cambio de conformación en la proteína G, específicamente en la subunidad alfa. Este cambio de conformación hace que el GDP que tiene unido se desprenda. Esto permite que una molécula de GTP ocupe su lugar. Esta unión con GTP produce un nuevo cambio de conformación y ahora se dice que la proteína está activada. Cuando la proteína está activada, la subunidad alfa pierde afinidad por las subunidades gamma y beta, por lo que se separan. A pesar de que los ejemplos que veamos traten de las subunidades G-alfa activadas, es importante tomar en cuenta que cualquiera de los dos fragmentos es capaz de desencadenar una respuesta intracelular. Mientras el ligando permanezca unido al receptor, las asas intracelulares son capaces de estimular más de una proteína G. El resultado es un aumento drástico en el número de subunidades activadas y el efecto es una amplificación de señal. La subunidad activada ejerce efecto a través de una cascada enzimática. Esta inicia cuando la subunidad G-alfa estimula una proteína efectora capaz de producir un segundo mensajero. Este segundo mensajero es el encargado de desencadenar una secuencia de pasos.
Las proteínas G son una familia de proteínas muy grande y se encuentran clasificadas en 4 subcategorías, que son GS, GI, GQ y G12-13. Estas se diferencian por el tipo de proteína efectora que estimulan y por lo tanto por el segundo mensajero producido. Las proteínas que pertenecen a la familia GS se encargan de activar a la proteína efectora adenilciclasa. Las que pertenecen a GI tienen un efecto contrario, o sea, inhiben a la adenilciclasa. Las de la subfamilia GQ activan una fosfolipasa C. Y por último, las proteínas que pertenecen a G12-13 hasta el momento no tienen una proteína efectora caracterizada. Empezaremos revisando la subfamilia GS. Cuando un ligando se une a un receptor de proteínas GS, genera la unión de la proteína G a las asas, favoreciendo su activación a través del cambio de conformación. Ya activa la proteína G se disocia. Como habíamos mencionado, esta familia de proteínas activa a la adenilciclasa. La adenilciclasa es una enzima que puede convertir una molécula de ATP en adenosín monofosfato cíclico, también llamado AMP cíclico. El AMP cíclico es entonces el segundo mensajero que desencadenará el resto de la cascada. Este a su vez funciona como efector alostérico positivo de la proteína quinasa A llamada pKa. Por ser un efector alostérico positivo, el AMP cíclico genera un aumento en la afinidad de la proteína quinasa A por su sustrato. Para este ejemplo, el sustrato es una proteína X. La pKa realiza una modificación covalente por fosforilación en la proteína X, convirtiéndola de una forma inactiva a una forma activa. La proteína X fosforilada ahora es una enzima quinasa que puede activar a una enzima reguladora. Esta enzima reguladora entonces puede ser activa o en algunos casos inactivada por fosforilación. Las proteínas GS también pueden ejercer efecto a nivel de la expresión génica, estimulando la síntesis de determinados compuestos que terminarán con la expresión de un producto final. El otro tipo de proteína G que estudiaremos son las proteínas GI. Los ligandos que activan los receptores que se asocian con estas proteínas estimulan la formación del complejo receptor-proteína GI que favorece el cambio de conformación en la proteína, activándola. La proteína GI activa puede ahora llegar a inactivar a la proteína efectora adenilciclasa. Al estar inactivada esta enzima, las moléculas de ATP ya no pueden ser convertidas a AMP cíclico y por lo tanto los niveles de este disminuyen. El último tipo de proteínas G que veremos en esta cápsula son las que pertenecen a la subfamilia GQ. Cuando un ligando reconoce a un receptor capaz de formar un complejo con una proteína Q, se produce el mismo cambio de conformación antes visto. La diferencia es que ahora la proteína GQ activa es capaz de estimular a un efector distinto, que es la fosfolipasa C. La fosfolipasa es una enzima capaz de cortar fosfolípidos de membrana. Esta enzima reconoce específicamente al fosfolípido fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, cortándolo en el enlace fosfoéster. Al momento en que la fosfolipasa C corta al fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, se obtiene inositol trifosfato y un diacilglicerol. El inositol 3-fosfato puede actuar sobre el retículo endoplasmático abriendo los canales de calcio y liberándolos al citosol. El calcio junto con el diacilglicerol tienen la capacidad de potenciar la acción de la proteína quinasa C, también llamada PKC. Esta proteína se encarga de fosforilar a su sustrato, que a la vez es una enzima quinasa que puede ejercer el efecto sobre una enzima reguladora, modificando así una ruta metabólica. A continuación, trataremos de visualizar la interacción con ligandos farmacológicos. En resumen, podemos visualizar que hay 3 tipos de receptores acoplados a proteína G que son importantes desde el punto de vista farmacológico. El GS, que activa la adenilciclasa y por lo tanto aumenta el AMP cíclico como segundo mensajero. El GI, que tiene una activación de guanililciclasa, por lo tanto aumenta el GMP cíclico como segundo mensajero. Y el GQ, que promueve la activación de la fosfolipasa y por lo tanto activa el diacilglicerol como segundo mensajero. Estos, como veremos desde el punto de vista farmacológico, son blancos terapéuticos. Aquí tenemos un espacio intersináptico y vemos la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Y en la neurona postsináptica podemos ver un receptor acoplado a proteína GS, el cual incrementa la adenilciclasa.
Por otro lado, en la neurona presináptica podemos ver un receptor acoplado a proteína G y el cual va a reducir el adenilciclasa como segundo mensajero. La norepinefrina, que es un neurotransmisor del sistema nervioso central, se almacena en vesículas y va a ser secretado al espacio intersináptico para cumplir la función de señalización. Una de estas funciones es acoplarse a la neurona postsináptica, de manera que la señal se transmita de una neurona a la otra. Esto por lo regular va a ocasionar en el cuerpo una señal de vasoconstricción al final de todo. Pero también la norepinefrina va a acoplarse como una forma de retroalimentación al receptor presináptico, con lo cual va a reducir el adenilciclasa y va a servir para una retroalimentación para controlar la señalización y que ésta no se perpetúe indefinidamente. Entonces vemos como una molécula, la norepinefrina, tiene dos receptores, un alfa-1 en la neurona postsináptica y un alfa-2 inhibitorio en la neurona presináptica. La adrenalina, por su parte, únicamente estimula los receptores alfa-1 y por esto va a causar únicamente vasoconstricción. Desde el punto de vista farmacológico tenemos la clonidina, que es un fármaco que utiliza específicamente para acoplarse el receptor alfa-2. En este caso es un inhibidor de la adenilciclasa y por lo tanto va a causar vasodilatación. Esta es la forma como un medicamento puede ser usado como antihipertensivo bajo diferentes circunstancias. Aquí tenemos otro ejemplo que es el receptor de histamina. El receptor de histamina tiene varios subtipos. Uno de ellos es el H1Q, que está en los bronquios, el H2S, que está en el estómago, y el H1I, que se encuentra en el cerebro. Cada uno controla diferentes funciones. Por ejemplo, el que está en el bronquio tiene que ver con la respuesta inflamatoria del bronquio. El del estómago tiene que ver con la producción de ácido clorhídrico y el del cerebro pues nos sirve para el periodo de vigilia y sueño. La histamina, al ser liberada, pues puede acoplarse a cualquiera de los tres receptores, causando pues la función que el cuerpo necesite. Desde el punto de vista farmacológico, lo podemos inhibir con los antihistamínicos. Veamos lo que hace la clorfeniramina. La clorfeniramina se une al receptor H1Q y entonces nos sirve para reducir los fenómenos de hipersensibilidad, en particular en el bronquio, ¿no? En la anafilaxis sabemos que el bronquio se contrae fuertemente y uno de los mediadores es la histamina. Entonces, en unas situaciones alérgicas, la clorfeniramina nos sirve de tratamiento bloqueando precisamente este receptor H1. Pero además, al no ser específica, la clorfeniramina también bloquea los receptores H1I en el cerebro, por lo cual nos ocasiona sueño. Entonces, es común que algunos antihistamínicos den sueño. Otro ejemplo que lo tenemos acá es la fexofenadina, la cual es un antihistamínico de segunda generación. Este se une específicamente a los receptores H1Q y no se une a los receptores cerebrales. En consecuencia, la fexofenadina no ocasiona sueño, pero sí tiene un efecto antihistamínico. Por otro lado, tenemos la ranitidina. Este es un agente para reducir la producción de ácido clorhídrico en el estómago. La ranitidina se une específicamente a los receptores H2, o sea, histamina 2S en el estómago, por lo tanto se utiliza en el tratamiento de la enfermedad acidopéptica. De tal forma que aquí podemos ver cómo un mismo receptor con diferentes subtipos, ya sea Q, S o I, puede ser blanco terapéutico en distintas enfermedades. Visualizaremos otro ejemplo aquí como en el asma. Todos sabemos que el asma es un fenómeno de broncoconstricción e inflamación que trabajan en conjunto y que produce pues un síndrome en el cual el individuo tiene problemas respiratorios, incluso en algunos momentos severos. Aquí hay dos receptores acoplados a proteína G que son importantes, el S y el Q a nivel de bronquio. Y se utilizan estos como blancos terapéuticos. Sabemos que si se aumenta el AMP cíclico y si se reduce el GMP cíclico en estos receptores, vamos a tener un fenómeno de broncodilatación. En cambio, si disminuye el AMP cíclico y aumenta el GMP cíclico, el bronquio, la musculatura bronquial va a responder con broncoconstricción. Arriba a la izquierda podemos ver las metilxantinas y los beta-2 agonistas tienden a aumentar el AMP cíclico y el ipratropium, que es un bloqueador colinérgico,
tiende a reducir el GMP cíclico. Tanto metilxantinas como la teofilina y beta-2 agonistas como el albuterol se utilizan como fármacos para incrementar el AMP cíclico por medio de su receptor acoplado a proteína G y causar broncodilatación, al igual que el ipratropium, por su lado en el GMP cíclico. En conclusión, conocer las implicaciones que tienen los receptores acoplados a proteína G y sus segundos mensajeros es de suma importancia fisiopatológica así como terapéutica en un gran número de condiciones. La mayor parte de fármacos actúan uniéndose o bloqueando estos receptores acoplados a proteína G y obviamente enviando mensajes a través de los segundos mensajeros, ya sea de estimulación o de inhibición para diferentes patologías. Bienvenidos. Olá, bem-vindos a... Olá. Bienvenidos a la nueva cápsula de receptores acoplados a proteína G, segunda parte. Los objetivos de esta cápsula serán conocer los subtipos de receptores acoplados a proteína G, conocer los segundos mensajeros implicados en la señalización mediada por receptores acoplados a proteína G, y conocer la importancia farmacológica de dichos receptores y sus subtipos. Empezaremos viendo cómo están formados los receptores. Los receptores de proteína G son proteínas integrales de membrana que cuentan con 7 subunidades dispuestas a lo largo de la membrana lipídica. El extremo amino terminal se encuentra orientado del lado extracelular, junto con las 3 asas de conexión, que generan las 7 subunidades. Estas serán las encargadas de reconocer al ligando. El extremo carboxilo terminal se encuentra orientado en el lado citosólico de la membrana, junto con las 3 asas formadas aquí. Estas serán las encargadas de interactuar con las proteínas G y generar la transducción de la señal. La proteína G es una proteína periférica de membrana que vamos a encontrar muy cerca de los receptores. Se encuentra unida de forma covalente con un palmitilo, que es un lípido de membrana. En esta cápsula trataremos de comprender de qué forma la proteína G puede transducir la señal. Veamos más de cerca cómo se encuentra formada. Las proteínas G son heterotrimétricas, lo que quiere decir que están formadas por 3 subunidades, que son alfa, beta y gamma. Las subunidades alfa y gamma son las que se encuentran unidas al palmitilo. Adicional a esto, la subunidad alfa se encuentra unida a un nucleótido de guanosina, que es el responsable del nombre. Entonces, el ligando, al interactuar con el lado extracelular del receptor de la proteína G, genera un cambio de conformación en las asas del lado citosólico. Este cambio genera una atracción de unión en la proteína G en el asa 3, formando un complejo receptor-proteína G. La formación del complejo receptor-proteína G también genera un cambio de conformación en la proteína G, específicamente en la subunidad alfa. Este cambio de conformación hace que el GDP que tiene unido se desprenda. Esto permite que una molécula de GTP ocupe su lugar. Esta unión con GTP produce un nuevo cambio de conformación y ahora se dice que la proteína está activada. Cuando la proteína está activada, la subunidad alfa pierde afinidad por las subunidades gamma y beta, por lo que se separan. A pesar de que los ejemplos que veamos traten de las subunidades G-alfa activadas, es importante tomar en cuenta que cualquiera de los 2 fragmentos es capaz de desencadenar una respuesta intracelular. Mientras el ligando permanezca unido al receptor, las asas intracelulares son capaces de estimular más de una proteína G. El resultado es un aumento drástico en el número de subunidades activadas y el efecto es una amplificación de señal. La subunidad activada ejerce efecto a través de una cascada enzimática. Esta inicia cuando la subunidad G-alfa estimula una proteína efectora capaz de producir un segundo mensajero. Este segundo mensajero es el encargado de desencadenar una secuencia de pasos. Las proteínas G son una familia de proteínas muy grande y se encuentran clasificadas en 4 subcategorías, que son GS, GI, GQ y G12-13.
Estas se diferencian por el tipo de proteína efectora que estimulan y por lo tanto por el segundo mensajero producido. Las proteínas que pertenecen a la familia GS se encargan de activar a la proteína efectora adenilciclasa. Las que pertenecen a GI tienen un efecto contrario, o sea, inhiben a la adenilciclasa. Las de la subfamilia GQ activan una fosfolipasa C. Y por último, las proteínas que pertenecen a G12-13 hasta el momento no tienen una proteína efectora caracterizada. Empezaremos revisando la subfamilia GS. Cuando un ligando se une a un receptor de proteínas GS, genera la unión de la proteína G a las asas, favoreciendo su activación a través del cambio de conformación. Ya activa la proteína G se disocia. Como habíamos mencionado, esta familia de proteínas activa a la adenilciclasa. La adenilciclasa es una enzima que puede convertir una molécula de ATP en adenosín monofosfato cíclico, también llamado AMP cíclico. El AMP cíclico es entonces el segundo mensajero que desencadenará el resto de la cascada. Este a su vez funciona como efector alostérico positivo de la proteína quinasa A llamada pKa. Por ser un efector alostérico positivo, el AMP cíclico genera un aumento en la afinidad de la proteína quinasa A por su sustrato. Para este ejemplo, el sustrato es una proteína X. La pKa realiza una modificación covalente por fosforilación en la proteína X, convirtiéndola de una forma inactiva a una forma activa. La proteína X fosforilada ahora es una enzima quinasa que puede activar a una enzima reguladora. Esta enzima reguladora entonces puede ser activa o en algunos casos inactivada por fosforilación. Las proteínas GS también pueden ejercer efecto a nivel de la expresión génica, estimulando la síntesis de determinados compuestos que terminarán con la expresión de un producto final. El otro tipo de proteína G que estudiaremos son las proteínas GI. Los ligandos que activan los receptores que se asocian con estas proteínas estimulan la formación del complejo receptor-proteína GI que favorece el cambio de conformación en la proteína, activándola. La proteína GI activa puede ahora llegar a inactivar a la proteína efectora adenilciclasa. Al estar inactivada esta enzima, las moléculas de ATP ya no pueden ser convertidas a AMP cíclico y por lo tanto los niveles de este disminuyen. El último tipo de proteínas G que veremos en esta cápsula son las que pertenecen a la subfamilia GQ. Cuando un ligando reconoce a un receptor capaz de formar un complejo con una proteína Q, se produce el mismo cambio de conformación antes visto. La diferencia es que ahora la proteína GQ activa es capaz de estimular a un efector distinto, que es la fosfolipasa C. La fosfolipasa es una enzima capaz de cortar fosfolípidos de membrana. Esta enzima reconoce específicamente al fosfolípido fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, cortándolo en el enlace fosfoéster. Al momento en que la fosfolipasa C corta al fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, se obtiene inositol trifosfato y un diacilglicerol. El inositol 3-fosfato puede actuar sobre el retículo endoplasmático abriendo los canales de calcio y liberándolos al citosol. El calcio junto con el diacilglicerol tienen la capacidad de potenciar la acción de la proteína quinasa C, también llamada PKC. Esta proteína se encarga de fosforilar a su sustrato, que a la vez es una enzima quinasa que puede ejercer el efecto sobre una enzima reguladora, modificando así una ruta metabólica. Las implicaciones y utilidades farmacológicas del receptor acoplado a proteína G las veremos en la siguiente cápsula. Gracias. Olá, bem-vindos ao Histológico. Hoje Esse assunto se torna mais didático quando separamos os receptores de acordo com a sua localização, que pode ser na membrana plasmática ou no interior celular. Quando presentes nas membranas plasmáticas, estes podem ser agrupados de acordo com a sua natureza molecular, em receptores do tipo canais iônicos ou receptores ionotrópicos, receptores acoplados à proteína G ou receptores metabotrópicos e receptores com atividade sinase. Vamos falar um pouquinho sobre a função e a estrutura da membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura altamente rica em lipídios que separa todo o conteúdo do meio extracelular do meio intracelular. Entretanto, o seu papel não é puramente estrutural. Ele tem um papel funcional na transmissão das informações presentes no meio extracelular em direção ao ambiente intracelular.
Para evitar de repetir sempre a célula completa, tiramos apenas um fragmento da membrana e representaremos dessa forma aqui, sendo sempre o ambiente extracelular marcado pela letra E e o ambiente intracelular marcado pela letra I. Entre todas as funções presentes na membrana celular, vou destacar a função relacionada à transdução de sinais, a qual é necessária a presença de proteínas de membrana. Essas proteínas de membrana podem ser do tipo canais iônicos, receptores de membranas acoplados à proteína G ou receptores de membrana com atividade sinase. Os receptores de membrana do tipo canais iônicos ou receptores ionotrópicos, eles são proteínas de membrana com formato de barril e normalmente se encontram fechados. Entretanto, sua face extracelular apresenta um sítio de ligação chamado sítio primário, o qual tem afinidade por moléculas sinalizadoras, denominadas genericamente de ligante. A origem dos ligantes pode ser endógena, tal qual hormônios ou neurotransmissores, ou pode ter origem exógena, como os medicamentos. Quando ocorre a ligação de uma molécula exógena ou endógena ao seu sítio de ligação, promove uma abertura desse canal, fazendo com que íons presentes no ambiente extracelular migrem para um ambiente intracelular, trazendo consigo informação na forma de despolarização ou hiperpolarização. Essa informação pode ser através de fluxo de íons do tipo sódio, cálcio ou cloreto. Íons do tipo sódio ou cálcio levam um processo de despolarização celular. Íons do tipo cloreto resultam num processo de hiperpolarização celular. Importante destacar que essa ligação não é uma ligação estável, na qual o ligante pode se dissociar e voltar para o ambiente externo. Uma vez no ambiente externo, esse contato com o receptor não ocorre mais e o receptor volta para o seu estado de repouso ou um estado dito refratário, no qual não pode ser ativo mesmo na presença de altas concentrações do ligante extracelular. Por outro lado, os receptores metabotrópicos ou receptores acoplados à proteína G normalmente estão relacionados a uma atividade enzimática no interior celular. Os receptores metabotrópicos, em regra, são mostrados dessa forma, com uma proteína transmembrana, o qual apresenta uma alça extracelular e uma alça intracelular. Na alça extracelular, ocorre a interação com o ligante, exógeno ou endógeno. Na alça intracelular, ocorre a ligação com a proteína G. A proteína G é uma proteína globular que, em repouso, fica ligado a GDP e, no seu estado ativo, troca o fator GDP por um fator GTP. Esse processo somente ocorre na presença de um ligante com caráter agonista. Além da afinidade pela alça, o ligante deve ter uma eficácia capaz de alterar a forma do receptor acoplado à proteína G e, dessa forma, acionar a proteína G. Esse processo de separação observado na proteína G é fundamental para que ocorra a sua resposta intracelular, pois uma das subunidades, no caso a subunidade acoplada a GTP, nesse exemplo, é capaz de ativar a enzima-alvo. Essa proteína-alvo normalmente tem uma função enzimática, no qual catalisa uma reação bioquímica no interior celular, formando o que chama-se de segundos mensageiros. Duas vias são fundamentais para que ocorra a resposta intracelular em relação à ativação pelo ligante no ambiente externo, que é a via da adenilato ciclase e a via da fosfolipase, formando os segundos mensageiros AMP cíclico e IP3, respectivamente. Assim como os receptores ionotrópicos, os receptores metabotrópicos também não apresentam estabilidade na sua interação na face extracelular, podendo o ligante voltar ao ambiente externo. Dessa forma, ocorre a volta da proteína receptora ao seu estado de repouso e, por consequência, a volta da proteína G ao seu estado de repouso, diminuindo a formação de segundos mensageiros.
O último exemplo abordado aqui como receptor de membrana são os receptores com atividade sinase, ou acoplados à enzima sinase. O que seria uma atividade sinase? Uma atividade sinase é simplesmente a transferência de um grupamento fosfato de um ATP para uma proteína-alvo, o qual pode ativar ou inibir essa proteína-alvo. Os receptores com atividade sinase são mostrados normalmente dessa forma, com uma proteína transmembrana em que a alça no ambiente extracelular é capaz de reconhecer o ligante e a alça no ambiente intracelular é capaz de realizar uma atividade sinase ou ativar uma enzima sinase. Após a interação do ligante ao ambiente extracelular, ocorre a ativação e transferência de fosfato a enzimas-alvos. Normalmente, a transferência de um fosfato para uma proteína-alvo através da via desse receptor resulta em expressão gênica. Não importa a natureza do receptor, seja ele ionotrópico, seja ele metabotrópico ou com atividade sinase, o importante é que o receptor percebe a presença da sinalização química no ambiente extracelular e transmite essa informação para o ambiente intracelular, na qual a molécula química original continua ainda no ambiente extracelular. Os últimos receptores abordados aqui são os receptores nucleares. Estes, por sua vez, podem estar dentro da célula no ambiente citoplasmático ou no ambiente intranuclear. Dessa forma, para que ocorra a interação entre o ligante e o receptor, é necessário que esse ligante permeie a membrana e atravesse, chegando ao citoplasma. Naturalmente, para que isso ocorra, é necessário que esse ligante tenha uma alta apolaridade. Uma vez no citoplasma, esse ligante reconhece o seu receptor. Uma vez que se forma o complexo ligante-receptor, esse pode ser translocado para o núcleo e ativar uma sequência específica, ativando a transcrição gênica ou fazendo repressão gênica. Dessa forma, nesse vídeo nós abordamos os principais tipos de receptores capazes de pegar uma mensagem no ambiente extracelular e trazer para o ambiente intracelular. Esses receptores podem ser de membrana ou nuclear. Normalmente, os receptores nucleares e os receptores de atividade sinase são atribuídos à alteração no perfil genético e expressão de enzimas ou proteínas estruturais. Entretanto, estudos mais modernos mostram que os receptores acoplados à proteína G também são capazes de alterar o perfil de expressão gênica de células e tecidos alvos. Para saber mais, acesse www.histologic. Olá! Bom, pessoal, esses vídeos mostram para nós o quê? Um resumo de tudo aquilo que a gente viu, né? Durante essas aulas aí. Foi um resumão aí de tudo que a gente viu. Vocês estão me escutando? Sim, doutora. Então, vamos lá. Vamos para as nossas perguntas, né? Quais são as 4 características da transdução do sinal? Alguém? Não, porque eu não entendi muita coisa. Vou ter que estudar em casa para poder entender um pouco. Isso aí foi da aula Mas- passada. As 4 características da transdução de sinal. Especificidade, ampliação, adaptação, Aham. Tá faltando só integração. um. Integração. Isso mesmo, Marta. E a proteína G, qual que são as 3 subunidades dela? Alfa, beta e gama. Isso. E os alvos terapêuticos? Eles se dividem como? Isso tudo que eu tô perguntando foi na aula passada, pessoal. Antônio, Mariana,
Lawanda. Marta. Os alvos terapêuticos são os receptores, os transportadores, as enzimas e os genes. E a membrana celular, faltou, Marta. Faltou só um só. Pessoal, vamos dar um intervalinho aí de 10 minutinhos pra gente continuar nossa aula, tá? Ok. Vocês não estão aprendendo nem porra nenhuma.
seja direto ou quer rodeios? É da minha sala. Da minha sala já teve gente que reclamou algumas vezes, acho que reclamaram aqui na secretaria. A menina acabou de me ligar, que não é da minha sala. Acho que é Fármaco 1. Perguntando se eu tinha aula com você. Falei que sim, que eu tinha aula com você, que você era minha professora de fármaco. E ela falou, como é a aula de vocês? Boa ou ruim? Falei, é de boa, pô. E na nossa sala já tem gente que reclama, entendeu? Bastante gente. Não vou citar nomes também, que é antiético, mas é muita gente. Porque dizem que você não tem domínio sobre o conteúdo. Fala, né? Pra mim, você sabe que eu sou seu amigo. Você disse que você, tipo assim, da outra sala a menina falou, ela erra o nome dos medicamentos, ela não tem domínio sobre a aula, sobre o que ela tá falando, entendeu? E aí o pessoal foi reclamar na secretaria da outra sala sobre as suas aulas, e tal. Mas é justamente só por isso que às vezes você se atropela nas aulas e parece que você não preparou, e eu sei que você preparou, entendeu? Mas é porque parece que você não tem domínio sobre medicações, sobre psicoativos, sobre efeitos de interação medicamentosa, essas coisas, entendeu? E o pessoal tá bem boladão da outra sala. A nossa tá de boa. Doutora, não é necessário falar quem falou. Uma pessoa da outra sala que está fazendo fármaco 1 acabou de me chamar. Não teria nem como eu inventar uma história dessa, entendeu? Me chamou tem alguns minutos atrás perguntando como que eram as nossas aulas. E disse que foram falar na secretaria quanto a isso, que estão descontentes com a sua aula. Estou te falando por ser só amigo, que eu poderia muito bem ver e fingir que nada aconteceu. Mas eu gosto muito de você e do Hercus, entendeu? Então, às vezes, dá uma lapidada a mais nas aulas, trabalha mais, entendeu? Faz mais dinâmica. Não vou falar nome não, isso aí é antiético, pô. Uai! Danilo, eu tô colocando até vídeo pra ver se eles entendem melhor, sabe? Mas eles querem, tipo, eles estão vendo o fármaco 1, tem coisa que eles estão vendo que eles têm que pegar e têm que falar, entendeu? Se você pergunta, ninguém responde você, deixa eu voltar aqui e depois a gente conversa. Amor, vou voltar aqui. Bom, pessoal, vamos voltar aqui a nossa aula. Vamos dar início aí. Vamos falar de alguns conceitos que a gente precisa estar entendendo aí sobre a farmacodinâmica. Já foi lapidado um pouco anteriormente, tem uns que vão ser repetidos, tem outros que nós vamos dar uma lapidada aí, certo? Em relação ao fármaco mais o receptor, ocorre o seguinte: quando o fármaco ele é administrado,
ao decorrer do seu caminho, que nós vimos na farmacocinética, ele chega no seu local de ação. No seu local de ação, ele vai interagir com moléculas-alvo, né? Que são as moléculas que são os alvos terapêuticos, as moléculas terapêuticas. Um dos principais alvos dos receptores são os fármacos. Então, os fármacos vão fazer o quê? Eles vão se ligar ao seu receptor nos tecidos e vão desenvolver alguma ação, certo? A ação e efeito das drogas são a mesma coisa? Nós vamos estar vendo. A ação das drogas é o quê? É a combinação da droga com o receptor. É quando o fármaco ele tem uma determinada afinidade por um receptor, que ele consegue se ligar, ele consegue interagir com esse receptor. Ele está promovendo uma alteração na sua conformação. Isso é a ação das drogas. O efeito das drogas consiste na alteração final da função biológica, consequentemente da ação da droga. O que quer dizer isso? Que a droga ela age sobre o receptor, ela vai produzir seu efeito, né? A gente tem os tipos de efeito das drogas. Pode ser por estimulação, que é quando a atividade celular, aumento dessa atividade celular, a adrenalina, ela estimula a glândula salivar, que é quando a droga se liga ao receptor. E ao se ligar a esse receptor, vai aumentar essa atividade celular. Por exemplo, a gente tem o exemplo aí da adrenalina, que ela se liga aos receptores adrenérgicos, né, das glândulas salivares, ela promove o estímulo glandular, né, dessa glândula aí salivar. Então, ela vai produzir esse estímulo aí nessa glândula salivar. Pela depressão, que vai ter uma redução da atividade celular, que é quando o fármaco se liga ao receptor e ele produz uma redução dessa atividade. Como, por exemplo, a gente tem os barbitúricos, que ela vai deprimir o sistema nervoso central, tá? A irritação, efeito lesivo sobre a célula. O que quer dizer? Que quando a droga produz um efeito, que é quando a droga ela produz um efeito lesivo nessa célula, né? Que a gente pode ter, por exemplo, os ácidos, né? Que pode irritar a mucosa gástrica, tá? A reposição, que é quando acrescenta uma molécula para substituir uma molécula ausente, né? Ou deficiente. O exemplo aí da insulina no diabético. Citotóxica é quando o fármaco destrói seletivamente uma célula, né? Como, por exemplo, os antibióticos, destruindo as bactérias aí. Então, o que é dose, né? A dose é o quê? É uma quantidade de droga que vai produzir um certo grau de efeito, né? De resposta. Por exemplo, aí a gente tem o exemplo da aspirina, que ela tem ação tanto analgésica como anti-inflamatória. Depende da sua dose, da dose que a gente usa ela. E a gente tem 3 tipos de dose, que é a dose terapêutica, que é quando a gente atinge o efeito desejado. A dose profilática é quando impede que a condição patológica se inicie. E a dose tóxica, que ela gera efeitos adversos, né? Quando gera efeitos adversos aí, certo? E a afinidade, o que é a afinidade, né? A gente já falou disso, da afinidade em outras aulas. O que acontece? Essa molécula, ao interagir com o receptor, ela precisa ter uma tendência de se ligar àquele receptor. Isso acontece quando os grupos químicos da molécula têm determinada afinidade, capacidade de formar uma ligação com o aminoácido receptor. Então, a afinidade é a capacidade dessa ligação. Ela pode ser classificada como antagonistas ou agonista. Vamos estar falando agora. Então, a eficácia quer dizer o quê? A capacidade de gerar um efeito, né? E eficaz é se o fármaco ele produzir um efeito.
É a droga mais o receptor, a gente tem o efeito máximo, que é o agonista pleno ou parcial, que a gente vai estar falando mais na frente o que significa isso. Efeito parcial, que é o agonista parcial. E nenhum efeito, que é o antagonista. O antagonista, ele tem afinidade, mas ele não tem a eficácia. Agora, a potência. A potência é o quê? É a medida chamada da concentração efetiva 50. É a concentração no qual o fármaco ele consegue atingir 50% da sua resposta máxima. Isso é potência. Os agonistas. Quando a gente chama de agonista total ou pleno, ele produz uma resposta máxima terapêutica. Isso é agonista total ou pleno. O agonista parcial, ele adquire uma resposta inferior à máxima, uma eficácia menor. Eles não são capazes de desenvolver aquela resposta máxima. Tá? Isso quer dizer parcial, agonista parcial. Antagonista. O antagonista, ao se ligar ao receptor, ele não vai produzir efeito nenhum. Ele pode ser de 3 formas. O antagonista competitivo, o não competitivo e o alostérico. O competitivo, ele consegue competir com o mesmo sítio de ação do agonista. E é uma ligação reversível. O antagonista não competitivo, uma vez que o antagonista ele vai se ligar ao seu receptor, o agonista não consegue se ligar. E essa ligação é irreversível. O antagonista alostérico é um fármaco que consegue se ligar, não no mesmo sítio, ele vai ativar o agonista. Ele se liga em outro sítio. Ele promove alterações conformacionais no receptor. Essas alterações diminuem a afinidade do receptor pelo agonista. Certo, pessoal? Gente, vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Tá. Então, quais são os tipos de agonista que a gente tem? Competitivos, não competitivos e alostéricos. Isso aí é o antagonista. O agonista, os tipos de agonista. Máximo, parcial, Isso. total, pleno ou parcial. Né? Esses dois. Isso mesmo. Então, vamos prosseguir. Então, é o máximo e o parcial, os antagonistas? O total, agonista, total e pleno ou parcial? Isso, A gente tem 2 tipos de agonista, né? Que é o parcial, daí a gente tem o total e o pleno, que é a mesma coisa. Daí os antagonistas, que a gente tem 3, que é o competitivo, o não competitivo e o alostérico. Esse exemplo de alostérico aí, qual que seria, doutora? O alostérico, ele é um fármaco que ele consegue se ligar, mas ele não consegue ativar o sítio de ação que tiver aquele agonista. Ele não se liga junto com o agonista. Ele vai se ligar a outro receptor, a outro sítio de ação. E ele é reversível, esse efeito? Ele é reversível. O que quer dizer que é reversível e não irreversível, no sentido desses competitivos e não competitivos? A ligação reversível é aquilo que você pode quebrar, né? Que você pode reverter ela. Irreversível é quando ele se liga, você não consegue quebrar. Mas todo o fármaco não vai ter um tempo de função, depois ele não vai ser eliminado, excretado? Não. Depende se ele for antagonista ou se ele for agonista.
E um exemplo desses aí, doutor, exemplo do remédio mesmo, do fármaco. Do fármaco, você quer? O nome. O fármaco não competitivo? É. Então cita um pra mim, fazendo favor. Eu não sei, eu tenho nem Ué, você ideia. tá... Pera aí, Eu não então. tenho. Você quer do antagonista, né? Porque eu não tô conseguindo entender, assim, eu entendo que você tá falando que ele é irreversível, que ele nunca mais vai se ligar, mas pra mim não existe um fármaco, um remédio, que eu vou tomar, tipo assim, uma vacina contra um vírus, eu sei que funciona, né? Não, a gente tem, por exemplo, o Verapamil, né? O Verapamil, o Verapamil, ele é não competitivo. O Verapamil, o Nifedipina também, que ele vai impedir o influxo dos íons de cálcio, né, através da membrana. Eles são antiarrítmicos, né, no caso, né? Uhum. Eles são antipertensivos. Bloqueadores de canal de cálcio. Então eu tomei uma vez, ele vai bloquear para sempre esse meu canal de cálcio. Ele vai bloquear seu canal de cálcio. E agora o competitivo, a gente pode dar o exemplo aí. Pera aí, deixa eu pensar aqui, pera aí. A histamina, né? Que ela atua sobre os receptores H1 aí, nas células musculares lisas. Vai causar uma vasodilatação, né? Ela vai atuar no receptor alfa, nos tecidos, que causam uma vasoconstrição. São exemplos de antagonista competitivo, que compete pelo mesmo sítio de ação. Certo. Então, todos eles são reversíveis, prof? Isso que eu falei pro Antônio, depende, né? O exemplo que a gente tem de reversível é a histamina, né? Irreversível a gente tem os antihipertensivos, que é o Verapamil, né? Que vai bloquear os canais de cálcio lá. Mas se ele bloqueia canal de cálcio, ele é irreversível. Ele é mas irreversível. Mas aí vai gerar uma contração contínua. Aí não... Ou seja, nunca mais vai precisar de tomar remédio? Não, pelo contrário, né? Ela vai tomar remédio para ela bloquear aquele canal de cálcio. Por isso que ele é uma ligação irreversível aí. Ok. Então, vamos falar da curva de dose e resposta, né? Indivíduos gradual aí. Primeiro, a gente tem o quê? Tem a resposta mais intensa à medida que aumenta essa dose, que a gente já falou, né? Um exemplo é quando a gente aumenta a pirose, com o aumento da dose do anti-inflamatório, né? Então, a gente aumenta a dose do anti-inflamatório e a gente pode causar o aumento dessa pirose na pessoa. Isso é gradual. Na população quântica, é quando a gente mede o percentual das pessoas que responderam àquele efeito baseado no aumento daquela dose. É estudos, né? Vou passar um vídeo para vocês entenderem. Um resumo aí, tá, pessoal? Com o corpo. Já a farmacocinética é o que o corpo faz com o fármaco. Eu já fiz um vídeo no canal sobre farmacocinética, tá? O link está ali em cima se você quiser assistir essa aula. Então, a farmacodinâmica, a gente vai dividir, né, essa aula em agonistas e antagonistas, tipos de receptores, potência e eficácia, índice terapêutico, up e down regulation, tá? A gente falar um pouco, e receptores de reserva. Então, esses vão ser os tópicos da aula de hoje. Então, a gente vai falar sobre os receptores, né, começando. Os receptores eles podem estar na forma inativa,
que vai ser representado pela letra R, ou vão estar na forma ativa, que vão ser representados pela letra R mais o asterisco. Normalmente os receptores estão na forma inativa, tá? Então, para a gente ter uma resposta celular, a gente precisa ter o receptor, né? E esse receptor vai se ligar a um fármaco, tá? Uma substância endógena, mas no caso a gente está falando da farmacodinâmica, né? Então, o fármaco vai se ligar a esse receptor e vai ter uma resposta celular, tá? Então, ele vai estar inativo quando não tiver essa ligação e vai estar ativo quando tiver essa ligação com esse fármaco. Nem todos os fármacos eles vão exercer seus efeitos interagindo com receptores. Então, a gente tem, por exemplo, os antiácidos, como, por exemplo, o bicarbonato de sódio, vai gerar sal e água, né, numa reação de base com ácido, e ele vai diminuir a acidez do estômago, né? Mas ele não vai se ligar a receptores. Então, como a gente tem esse exemplo de antiácidos que não vão se ligar aos receptores. Então, sobre os agonistas. Os agonistas, basicamente, eles se ligam aos receptores e ativam esses receptores. Então, eles vão deixar na forma R com asterisco que a gente foi ali no slide anterior. Então, a gente tem os agonistas totais, que vão fazer uma resposta biológica máxima, tá? Eles vão estabilizar o receptor na forma ativa, ou seja, eles vão se ligar no receptor e vão fazer uma resposta biológica máxima, vão estabilizar o receptor na forma ativa. Então, a gente colocou essa flechinha maior ali, para você poder comparar depois com os outros tipos de agonista. O agonista parcial, ele não é total, né? Como diz, ele é parcial, ele não vai produzir uma resposta tão grande quanto o agonista total, mesmo se ele ocupasse o mesmo número de receptores que o agonista total. Ele não consegue fazer, então, uma resposta biológica máxima. Ele não consegue estabilizar todos os receptores na forma ativa, alguns vão ficar inativos. Então, a gente mostra essa flechinha ali, ele consegue, né, ativar, né, esses receptores, mas não tão fortemente quanto os agonistas totais. Eles podem atuar também como antagonistas do agonista total, eles podem acabar atrapalhando, né, essa função do agonista total nessa resposta biológica máxima. Temos também os agonistas inversos. Ao contrário do agonista total e parcial, ele vai inativar o receptor, tá? Vai estabilizar ele na forma R, que é a forma inativa. E também vai converter aqueles receptores que estão ativos para a forma inativa. Há então menos receptores ativados do que na ausência de fármaco. Então, se você não estiver usando um agonista inverso, você vai ter um número X, né, de receptores inativos. Se você utilizar o agonista inverso, vai inativar mais ainda, então você vai ter mais receptores inativos usando um fármaco agonista inverso do que não usando um, tá? Então, daí ali a flechinha em vermelho, é para representar que os agonistas inversos inativam esses receptores. Então, sobre a transdução de sinal, rapidinho, né, falando ainda sobre os agonistas eles conseguem fazer essa transdução de sinal, ativando, então, esses receptores. Essa transdução de sinal, então, eles atuam como sinais, né, e os receptores eles vão ser detectores desses sinais. Então, eles vão gerar segundos mensageiros ou moléculas efetoras que vão fazer parte de uma cascata de eventos, tá, que vai traduzir a ligação do agonista a uma resposta celular. Ou seja, vai ter o agonista, né, que a gente viu, que vai se ligar ao receptor, vai ativar esse receptor, tá? E ele vai gerar então uma resposta celular através dessa transdução de sinal. Mas isso a gente vai ver melhor depois dos tipos de receptores. Então, continuando sobre os antagonistas. Os antagonistas, basicamente, então, eles vão fazer uma ligação ali com o receptor, tá? Só que eles não vão inativar esse receptor. Eles apenas não vão deixar com que o agonista se ligue ao receptor. Então, se tiver um antagonista nesse receptor, o agonista vai tentar se ligar e não vai conseguir, porque o antagonista vai estar bloqueando essa passagem, então vai estar bloqueando essa ligação do agonista com o receptor. Lembrando, ele não é inativo, ele só apenas não deixa com que o agonista se ligue, tá? Então, a gente tem os antagonistas competitivos, eles vão, como o nome diz, né, vão ser competitivos com os agonistas. Então, quando antagonistas e agonistas ligam-se de forma reversível, a inibição pode ser superada, então aumentando a concentração do agonista. Então, esses antagonistas competitivos, eles vão se ligar de forma reversível, então a gente consegue reverter isso, né? Pode conseguir tirar esses antagonistas se a gente conseguir aumentar a concentração de agonistas, tá? Então, por exemplo, nessa animação, a gente tem antagonistas ali e agonistas. Se a gente aumentar a concentração dos agonistas, né, que ativam os receptores, a gente consegue reverter isso, tá?
e a gente consegue ter ainda um efeito máximo dos agonistas, mesmo a gente usando esses antagonistas, tá? Então a gente vai aumentar a concentração de agonista, e quando a gente aumenta a concentração de agonista, a gente compete com esses antagonistas que estão ligados, e a gente consegue ainda ter um efeito máximo, porque a concentração de agonistas vai ser maior do que a concentração de antagonistas. Isso porque esses antagonistas se ligam de forma reversível, tá? Então a gente consegue fazer essa reversão, aumentando a concentração do agonista. Já os antagonistas irreversíveis, eles são não competitivos, tá? Eles vão se ligar fortemente ao local ativo do receptor, por ligação covalente, tá? Então essa ligação é muito forte, então ele não consegue fazer essa reversão. Eles acabam reduzindo o número de receptores para os agonistas. Então, diferente do antagonista competitivo, mesmo se a gente aumentar a concentração de agonista, a gente não vai conseguir ter o efeito máximo, tá, desse agonista, e vai diminuir a eficácia desse agonista, porque eles são antagonistas irreversíveis, tá? Então a gente não consegue reverter essa situação aumentando o número de agonistas. Então, ainda sobre os antagonistas, nós temos então os antagonistas alostéricos. Eles vão se ligar a um local diferente, tá, do local de ligação do agonista. Então, como assim? Por exemplo, a gente tem a picrotoxina, tá? Ele vai se fixar no interior do canal de cloreto controlado pelo GABA, tá? Como assim? A gente vai ter o receptor GABA, né? E esse receptor GABA, quando ativado por um agonista, ele consegue ativar o canal de cloreto, tá? Mas, se a gente usar um fármaco antagonista que se ligue ao canal de cloreto, a gente não vai conseguir ativar esse canal de cloreto, certo? Então, mesmo que um fármaco ative o receptor GABA, a gente não vai conseguir ativar o canal de cloreto, porque vai ter um fármaco ligado a esse canal de cloreto fazendo esse antagonismo. Por mais que esse fármaco não faça antagonismo diretamente no receptor, ele vai fazer no canal de cloreto que ia ser ativado pelo GABA, tá? Então, mesmo se um agonista ligar-se no GABA e ativar o GABA não vai conseguir agir, porque vai ter um antagonista no canal de cloreto. Já o antagonista funcional, também chamado de antagonismo fisiológico, ele vai atuar em outro receptor, vai atuar em um receptor separado, tá? Então, esses antagonistas funcionais, a gente tem como exemplo a histamina se ligando ao receptor H1. A gente vai causar, né, broncoconstrição. Já a epinefrina, quando se ligam aos adrenoreceptores beta-2, eles podem causar relaxamento, tá, dos brônquios. Então a histamina se liga ao receptor H1, causa broncoconstrição. Já a epinefrina se liga a outro receptor e vai fazer esse relaxamento. Está fazendo um efeito oposto, está fazendo então o antagonismo, mesmo se ligando a um receptor diferente. Então agora eu vou começar a falar sobre os tipos de receptores. Então a gente tem os canais iônicos dependentes de ligantes. Então eles vão regular os poros que vão fluir os íons. Então vai regular os íons que vão entrar e vão sair, né, dessa célula. Eles vão abrir esses canais por milissegundos. Então vai ser uma abertura muito rápida, tá? Vai ocorrer em milissegundos. No caso, então, nesse exemplo, eu vou usar o receptor nicotínico, tá, para exemplificar. Vai se ligar então a acetilcolina nesse receptor nicotínico. Quando ocorre então essa ligação da acetilcolina no receptor nicotínico, vai aumentar o influxo de sódio, tá, dentro dessa célula, ou seja, vai aumentar o influxo desse íon, porque é um canal iônico dependente de ligante. E quando aumenta essa quantidade de sódio dentro da célula, você acaba aumentando o potencial de ação, porque acaba fazendo mais facilmente essa despolarização, né, do potencial de ação. Mas basicamente o que você precisa entender é que é um canal iônico dependente de ligante, ou seja, vai se ligar a acetilcolina ao receptor nicotínico e vai aumentar o influxo de sódio, que é basicamente, né, um íon. Agora eu vou falar então sobre os receptores acoplados à proteína G. Então esses receptores eles vão agir, tá? Vai ter uma ação que vai durar de vários segundos. Em vermelho, né, para representar aos receptores e ativam esses receptores. Então eles vão deixar na forma R com asterisco que a gente foi ali no slide anterior. Então a gente tem os agonistas totais que vão fazer uma resposta biológica máxima, tá? Eles vão estabilizar o receptor na forma ativa, ou seja, eles vão se ligar no receptor e vão fazer uma resposta biológica máxima, vão estabilizar o receptor na forma ativa. Então a gente colocou essa flechinha maior ali para você poder comparar depois com os outros tipos de agonista. O agonista parcial
ele não é total, né, como diz, ele é parcial, ele não vai produzir uma resposta tão grande quanto o agonista total. Mesmo se ele ocupasse o mesmo número de receptores que o agonista total, ele não consegue fazer então uma resposta biológica máxima. Ele não consegue estabilizar todos os receptores na forma ativa, alguns vão ficar inativos. Então a gente mostra essa flechinha ali, ele consegue, né, ativar, né, esses receptores, mas não tão fortemente quanto os agonistas totais. Eles podem atuar também como antagonistas do agonista total, eles podem acabar atrapalhando, né, essa função do agonista total nessa resposta biológica máxima. Temos também os agonistas inversos. Ao contrário do agonista total e parcial, ele vai inativar o receptor, tá? Vai deixar estabilizar ele na forma R, que é a forma inativa. E também vai converter aqueles receptores que estão ativos para a forma inativa. Há então menos receptores ativados do que na ausência de fármaco. Então, se você não estiver usando um agonista inverso, você vai ter um número X, né, de receptores inativos. Se você utilizar o agonista inverso, vai inativar mais ainda, então você vai ter mais receptores inativos usando um fármaco agonista inverso do que não usando um, tá? Então, daí ali a flechinha em vermelho, onde é para representar que os agonistas inversos inativam esses receptores. Pessoal, por hoje é só da minha parte, vocês estão liberados. Eu vou colocar o link dos vídeos para vocês estarem assistindo novamente, tá? Para tirando as dúvidas aí, que os vídeos ajudam bastante a gente. Doutora, na aula que a senhora deu dia 2/3, no PowerPoint de farmacodinâmica, ele não está abrindo. Depois a senhora pode colocar novamente o PowerPoint para a gente? Coloco sim. Dia 2/3? Não tá. Isso. Farmacodinâmica, a primeira parte, o PowerPoint. Eu vou verificar aqui o que aconteceu. E daí eu vou estar colocando de novo, sim. Eu vou até tirar ele e colocar de novo. Às vezes pode ter algum erro, né? Sim, deve ter sido, porque a inscrição farmacológica está abrindo. Eu estava baixando isso para estudar, né? Essa semana eu me enrolei um pouco, mas eu estava baixando e organizando o material para estudar. E farmacodinâmica, essa primeira parte não abriu o PowerPoint. Puder fazer esse favor. Eu desinstalo e instalo de novo. Gente, alguma dúvida até muito, aqui? Viu? Muito obrigado, viu? Alguma dúvida? Tem umas, mas eu vou reforçar a matéria que essa semana eu não estudei, não tive tempo para estudar a parte de farmacologia. Aí eu olho com a senhora e repasso. Isso, tá? dá uma voltada ali no Guyton também, porque tem muita coisa de fisiologia que tem que dar uma relembrada aí. Sim. Relembrada, nada, tem que ver, porque a gente acabou não tendo essas matérias devido à pandemia, muita coisa pulou. Ah, tá. Entendi. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada aí da atenção de todos. Obrigado, senhora. Boa tarde, uma boa semana.